Olá, começando mais um Pode Expandir. Eu sou Renata Palomo E eu, Cibele dos Santos. e juntas nós vamos descobrir um mundo que ainda não conhecemos. E vamos lá. Primeiro, eu vou pedir para vocês lembrarem de se inscreverem no canal, acionarem o sininho para receberem notificações e dar um like para a gente. E hoje é um prazer, nós estamos com o nosso convidado, professor Mário Jorge. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Renata. Boa noite, Cibele. O professor Mário Jorge, ele trouxe o livro My Big Two, traduzido em português, e do que é que fala? Qual é o conteúdo desse livro? Bom, primeiro, queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo e pelo interesse no tema, né? O livro My Big Two, o autor é Tom Campbell, um físico ex-NASA e ex-Departamento de Defesa, envolvido com simulações na vida profissional dele, por um lado, e pela vida pessoal dele, ele pesquisando consciência, também pelo mesmo período, cerca de 35 anos, e ele chegou a um modelo de funcionamento da realidade que explica quem somos nós, aonde estamos, o que estamos fazendo aqui, o que somos, né? E como tudo funciona, né? De uma forma geral. Ele não pretende dar todas as respostas para as pessoas, mas ele responde muita coisa de uma forma interessante e alerta que não é para ninguém acreditar nele, que ele não está fundando nenhuma religião, né? Então ele tá pondo essas ideias como um mapa para que você possa fazer mais sentido da vida que você tem, dos dados que você experimenta ao longo da sua vida, das coisas que você coleta e aprende, mas às vezes não encaixa, né? Colocar tudo isso dentro de um sentido e permitir que você jogue melhor, porque ele te explica como é que são as regras do jogo e você vai entendendo, praticando, experimentando e comprovando ao longo do caminho se aquele mapa faz sentido ou não para você. E eu tive o prazer de descobrir, entrar em contato, ser autorizado a traduzir e estou praticamente representando ele em português, porque é muito difícil, que muito pouca gente ainda, proporcionalmente, consegue se virar com uma leitura em inglês, ou mesmo com vídeos. Ele tem muitos vídeos na internet, tudo, mas o grau de profundidade com que eu mergulhei nisso, hoje está mais fácil para mim explicar a respeito disso do que ficar fazendo legenda que não... Com certeza. Eventualmente eu faço, mas não, é um trabalho muito complicado e às vezes tem gente que não gosta de ficar lendo também, a pessoa prefere ouvir direto, né? E eu posso aqui, por exemplo, interagir com vocês. Com certeza. Imagina ter que ter um tradutor, você pergunta, traduz para ele, aí ele fala, traduz para você, né? Fica mais... Perde conteúdo, né? O processo fica bem complicado, o aproveitamento é muito menor. Eu tentei fazer isso algumas vezes, fiz alguns, mas o rendimento fica pequeno. Não surtiu efeito, né? Não. E um dos assuntos interessantes, assim, uma das linhas interessantes de abordagem do Tom Campbell é a multidimensionalidade. Sim. E aí tem diferença. O que você falou, Rê, da diferença de... Eu achei interessante a diferença, na realidade, assim, se há, é uma pergunta, se há diferença entre multiverso e realidades paralelas. Então, é muito interessante porque compreender as regras do jogo me permite que eu não precise decorar para trazer resposta nenhuma para você. Exato. E ninguém precisa, quer dizer, se você ler o livro e gastar algum tempo, um esforço para compreender isso, você mesmo começa a poder se responder as próprias perguntas. E você vai ver que é uma diferença de grau aí, mais do que outra coisa, tá? Porque como vocês comentaram, é de multinível, né? Como é que foi a palavra que você usou? Multiverso e realidades paralelas. Não, tudo bem, mas é a multidimensionalidade, essa é a palavra que não estava me vindo. Porque o que acontece? É tudo o que ele acabou descobrindo, né, e de forma sumária, que não é esse o foco hoje, é que consciência é fundamental e todo o resto é derivado. E todo o resto inclui tudo aqui, inclusive nós, ok? Existe uma fonte de consciência, tá, que ela gera tudo, inclusive com partes de si que ela individualiza, nos gera a nós, que é o que realmente somos, e que somos também multidimensionais. E depois, num determinado ponto da evolução disso, ela gera realidades como a nossa, onde a gente, através de avatares que parecem corpos físicos, a gente interage, a gente se pluga, né, através desses avatares, para interagir aqui com o objetivo de aprender. Mas isso só com uma pincelada rápida. Agora, dentro disso,
ela até chegar nesse ponto de desenvolver isso, né, o universo não é como é por acaso, constante tal, velocidade da luz, gravidade tanto. A gente sabe que todas essas forças, se elas não tivessem muito bem ajustadinhas, elas não dariam nesta realidade. Sim. A realidade ficaria facilmente inviável. E todo mundo se pergunta, poxa, como é que pode que tudo é tão certinho? E alguns acham que isso é a prova da existência divina. E no fundo, de uma certa forma, porque a fonte que cria tudo, qualquer um pode resolver chamar de Deus à vontade. Claro. Não é o que fazemos aqui, ele é bem isento com relação a isso, é uma consciência que gera tudo, inclusive a nós, e gera esse tipo de oportunidade. E ela se desenvolve, evolui, né, como um fractal, uma camada dentro da outra, com vários níveis, mas no fundo tudo é consciência. Então nós estamos lá no mar de consciência, estamos lá dentro e estamos aqui experimentando através da percepção da conexão com o avatar. Então a gente percebe através dos sentidos do avatar, que estão atunados aí neste canal de realidade, é como se a gente estivesse mudando de canal. Sim. Este é um nível de realidade. Dentro dessa sintonia de frequência, a gente está experimentando tudo isso aqui. E as realidades, então, elas têm muitas. Depois que vamos dizer, essa consciência foi experimentando, né, com todo o poder computacional da mente, né, do que alguns chamam de Deus, ela foi experimentando, até chegar nesse tipo de realidade que suporta a vida e oportunidade de interação com regras mais estabelecidas. No universo mental é como um sonho. Qualquer coisa que você fizer, que você imaginar ou pensar, ela é criada na hora, não tem uma regra específica. Então, as coisas aparecem do nada e você não sabe o que causou. Então, assim, para uma consciência iniciante, é algo meio que você fica com dificuldade de aprender porque você nem sabe de onde está vindo. Sim. E aqui é um negócio mais regradinho. Então, a gente, às vezes, fica pensando, ninguém está preso aqui. É uma escola. E é uma oportunidade que você entra com uma consciência mais jovem, passa por várias oportunidades aqui, experimenta, então é bem coordenado. Agora, como essa realidade, depois que fez a primeira, depois que testou, rodou várias simulações de realidade, até chegar numa que funciona, ele já tem um processo. Então, ele já tem as regras da física, por exemplo, são as leis iniciais programadas, e aquilo dá um enter metafórico e o universo roda e chega aqui, ok? E depois que você fez você dá outro enter e faz outro, e faz outro, e faz outro. Então, você não precisa de ter um só como base de experimentação. Agora, existem universos muito próximos, muito parecidos, existem universos que são do avesso, sei lá, qualquer coisa que você imaginar vai ser pouco, porque é uma infinitude, é uma quantidade, não é infinito, mas é uma quantidade grande. O Tom, ele, usando a consciência, ele se desenvolveu para visitar e experimentar estas realidades, experimentou várias delas, mas ele, em toda uma vida aqui na Terra, não tem chance de você... Então, assim, sei lá, se ele visitou dezenas, centenas, eu não sei ao certo a quantidade, mas não tem como você estar milhares ou milhões, né? Sabe-se lá. Então, é um multiverso. Então, tem os mais parecidos, os mais diferentes, e quando você tem um grupo que seja muito próximo, que seja derivado de uma mesma raiz, é o que você provavelmente vai chamar de realidade paralela. E outros que sejam muito diferentes, tem alguns que estão até em outros grupos, porque tem por grupos de, vamos dizer, talvez de origem, eles estão agrupados, tem um grupo com uma infinidade aqui, tem um outro grupo com outra infinidade, outro grupo com outra infinidade, e tudo isso está dentro da fonte. Agora, então, e aí esses que são parte de uma mesma linha raiz é o que mais provavelmente a gente chamaria de realidades paralelas, ou seja, onde aquela tem diferenças mínimas e diferenças maiores, mas tudo dentro de uma uniformidade, vamos dizer. Em todas elas consta uma terra, vamos estabelecer, porque é você que vai estabelecer o critério. Então, realidades paralelas para nós vão ser aquelas que a Terra existe e que é habitada. Porque pode ter alguma que não seja habitada. Né? Agora, se não é habitada, provavelmente foi descartada, porque o objetivo dessa fonte é experimentar. É ter locais de experiência. Então, assim, quando não deu certo, ele descartou até ter algumas que... Então, ele mantém as que deram certo no sentido de gerar oportunidade de experiência para as consciências individuadas, né, que o habitam, que são parte da fonte. Né? E essas paralelas podem ser... as que são, por definição, as que são mais parecidas, né? Porque se tiver uma outra que não tenha nada a ver com isso, que eu não reconheceria nem o que é de tão estranha que ela não é paralela, né? Paralela é aquele conceito que estão caminhando próximas, né? Por exemplo, um exemplo tradicional nesta realidade,
se a Alemanha nazista tivesse ganhado a guerra, o Japão e a Itália. Então, vamos lá. Isso gera, tem até um seriado filme, na TV, né? O Homem do Castelo Alto, que é fruto de um escritor interessante de ficção científica, e ele gera uma realidade paralela onde os nazistas têm metade dos Estados Unidos e os japoneses têm a outra metade, e estão ali meio que em conflito, porque, né? Mas, assim, então é uma linha que é possível, né? Onde as coisas são bastante parecidas, mas são relativamente diferentes. Então, pode ter. Agora, isso não tem... É um conceito diferente, porque essa ideia de realidade paralela não é nova. Hoje até postei um seriado de 95, né, que era Sliders, que era sobre... os caras acidentalmente criaram um portal, entraram para uma realidade paralela e não conseguem voltar e vão experimentando outra e outra e outra. E era muito interessante. Então não é novo. Agora ainda é mais velho que isso, porque tem a ver com a física quântica. Quando eles começaram a descobrir que a partícula aparentemente está em todo lado ao mesmo tempo, e então ela pode potencialmente estar em qualquer lugar, com qualquer velocidade, indo em qualquer direção, com qualquer giro. Mas tem probabilidade de estar mais aqui ou mais lá. Então, eles, para poder explicar isso, né, que eles ficam malucos tentando explicar e não conseguem, eles criaram a ideia dessas realidades paralelas, onde em cada realidade, cada partícula que pode existir num determinado lugar, ela existe naquele lugar aqui ela pode existir em outro lugar, então existe outra realidade, mas é um conceito maçante e chato, porque não tem objetivo, ok? É só uma forma de explicar como é que as partículas se comportam assim e não tem como provar isso. Agora, o conceito, sim, é correto, né? Existe essa possibilidade, mas se você considerar o objetivo da fonte, que a fonte é consciência, ela busca evoluir, né? A fonte não é uma coisa que está... Hoje você entra em contato, vamos dizer que você medite profundamente, entra em contato com a fonte, e você vai ficar quase cego com a luz dela, para usar uma metáfora, né? Mas ela está nessa situação hoje. Ela começou vazia e foi evoluindo, até que um ponto ela criou a nós, que é uma oportunidade de evolução também, porque antes disso ela está dentro da mente dela, e ela interage com ela, com os próprios pensamentos. A partir do momento em que há outras consciências individuadas, umas podem interagir com as outras e com a fonte, e isso gera outro potencial de crescimento. E depois, quando ela cria realidades como a nossa, né, inclusive paralelas ou não, né, mas é outra oportunidade das consciências experimentarem e buscarem evolução, que é o que a consciência faz. Então, a fonte, realmente, e tudo que a gente evolui individualmente, se soma à fonte, porque nós estamos dentro dela. Individualmente, a gente acaba funcionando como uma fonte também. Criando as próprias... Porque a fonte criou a realidade onde nós estamos, e a gente acaba criando realidade onde a gente viaja entre uma e outra. Veja, quando é que a gente viaja entre uma e outra? Quando nós estamos nesse... Porque só existe, na prática, um momento, o único momento que existe é o agora. Nós estamos aqui e sempre estaremos, né? Tudo que a gente faz é imaginação para frente, sim, ou lembrança para trás, e são dados imaginados ou dados lembrados. Sim. Mas só existe agora. E o que a fonte faz, né, que aliás é isso que explica, né? Aliás, esse é o livro 3 que fala disso, e eu trouxe de brinde para vocês, porque vocês escolheram esse tema. É legal! É justo o livro que explica essa multiplicidade de realidades e o funcionamento dela. Então... Me perdoe, você... Não, eu te perguntei se individualmente a gente acaba funcionando como uma fonte. Okay. Então, como é que a fonte faz isso? Ela, desde o começo, lá no Big Bang, quando ela deu o enter, a coisa começou a se desenrolar, e existiam possibilidades, algumas foram se cristalizando e acontecendo realmente, ok? Mas isso não fica importante enquanto não há outras consciências interagindo aqui, porque o objetivo desse ambiente é ter um ambiente de interação das consciências umas com as outras, onde tenha regras, onde tenha causas, tenha consequências, e onde a gente possa aprender de fazer escolhas, né, causas, e gerar consequências, e aprender com o processo e com o resultado. Então, essa oportunidade de aprendizado aqui, ela funciona dessa forma. Para ela poder... É como um filme, né? Num filme você está lá parado e passa aqueles frames estáticos na frente da luz, e a luz dá o flash e vai passando um estático, outro estático, numa velocidade que você não percebe a diferença. E aqui é um filme holográfico. Então, a gente está recebendo um sinal holográfico, porque a gente percebe distância, profundidade, e muito caprichado. Tem toque, cheiro, né? É muito mais avançado. Muitos estímulos, né?
muito mais avançado que a nossa tecnologia com todos esses estímulos. Mas essa tela holográfica, ela funciona da mesma forma, o conceito. Então, você tem um quadro holográfico, por exemplo, esta sala que nós estamos experimentando agora, ela a cada segundo, com tudo que a gente pode vir a conversar, né, ou escolher, ou se mover aqui, ou fazer, ela calcula todas as possibilidades do que a gente pode fazer. Por quê? É a mente da fonte, né? Qual é a dificuldade para ela nos conhecendo, sabendo quais são os possíveis desenrolares, né? Ele tem... Você está gravado lá, você está gravado e eu estou gravado. Então, ela calcula todas as possibilidades e deixa pronto os frames holográficos. E à medida que você faz a escolha, porque ela não te obriga a nada, ela deixa todas as possibilidades prontas. E aí a gente vai colapsando ou renderizando, que eu costumo chamar, aquilo conforme nós escolhemos. Aí nós estamos co-criando em conjunto aqui, né? Você faz uma pergunta, eu respondo aquela pergunta, ela faz outra, eu respondo, e a gente está interagindo e indo num caminho que é um de todos aqueles que foram calculados, é o mar ou oceano de todas as possibilidades, que está no banco de dados da fonte, que alguns chamam de registros akáshicos. Então, todas essas holografias 3D estáticas estão lá preparadas. Todas as possibilidades para frente. E ela vai constantemente, em função daquilo que a gente vai escolhendo, recalculando e disponibilizando outras, porque às vezes as coisas não saem como calculado, porque você tem livre-arbítrio, de repente você faz algo que não ocorreu, faz de baixa probabilidade que ela não computou, ela inclui, começa a calcular e pôr para frente. Então, tudo que tem para frente tem possibilidades e probabilidades atribuídas também. Então, tem coisas que têm alta probabilidade de acontecer, coisas que têm baixa probabilidade, mas só vai ocorrer se nós interagirmos, porque somos co-criadores, estamos escolhendo esse caminho para frente, então, dentro disso, você tem toda uma árvore de continuidade, onde as suas escolhas que estão co-criando, e tem as suas intenções. As suas intenções podem ter um impacto futuro para melhorar probabilidades, né, porque a força da sua intenção, a força da sua vontade, mas a força da sua escolha é imediata. Você está escolhendo agora, e no microsegundo seguinte ela põe o frame da escolha que você fez, e a coisa flui. Então, como está tudo pré-preparado, roda bem, roda rápido, é como fosse uma câmera de altíssima definição, de altíssima frequência de atualização, e a gente não percebe o intervalo, ok? Então, a coisa flui naturalmente. Então, a gente vai passando pelos frames holográficos, com a nossa percepção centrada dentro do avatar, e parece tudo isso. Então, e como é que a gente cria futuros ou escolhe futuros? Com as escolhas que estamos fazendo agora, com aquilo que estamos pensando, com as intenções que estamos tendo, nós vamos criando desvios, ok? E olha como a gente faz link com tudo que a gente vem falando, né? Porque imagina, esse todo, né, essa grande consciência, ela escolheu se fragmentar para passar por experiências e que veio essa nossa individualidade. Partindo do princípio que nós somos um fragmento desse todo, olha o poder que nós temos, e inclusive de cocriação, e que muitos de nós não temos ideia disso. Não, veja, quando as pessoas falam que nós somos co-criadores, elas estão certíssimas, acertaram. A denominação está correta. O que às vezes não compreendeu foi o método, porque não foram fundo para compreender como é que a gente faz a criação. Não é que você cria qualquer coisa que você queira a qualquer momento. Assim, nesse momento, nós temos uma quantidade limitada. Nós não estamos na China, não estamos na Lua, né? Não estamos nos Estados Unidos, não estamos em Marte, nós estamos aqui nessa sala, né? No estúdio, trocando essa ideia, e temos algumas possibilidades que são muito mais limitadas. Então, ao longo do tempo, as possibilidades praticamente são ilimitadas, porque novas coisas podem ir entrando, novas escolhas podem ir aparecendo, a minha intenção pode ir impactando, mas agora eu tenho que trabalhar com aquilo que está ali para mim. E isso é uma coisa que às vezes as pessoas até se revoltam, porque não, mas por que não acontece o que eu quero? Veja, agora você tem que melhorar o seu autoconhecimento, porque a gente tem muitos filtros e às vezes não percebe todas as coisas que estão disponíveis, mas tem que trabalhar com as que estão agora. E por que você está aqui agora? Por conta de todas as outras escolhas e intenções que você teve e que foram resultando nisso, porque esta realidade ela é organizada de uma forma que tem causa e consequência. Quantas escolhas você fez na vida para chegar até aqui? E se você considerar a possibilidade de outras vidas, quantas escolhas você fez para passar por todas elas para chegar até aqui? E todas elas estão resultando em consequências ainda. Você quer mudar o futuro? Atenção com as suas escolhas daqui para frente. Porque em algum momento, você começando a escolher, provavelmente com um padrão diferente, com mais conhecedor, você vai criar, né, a curto, médio e longo prazo realidades diferentes. Né? Mas você está lá trabalhando dentro daquelas
possibilidades todas, você não está predeterminado, você não é obrigado a ir em qualquer direção, né? Agora, quanto mais consciente está, né, mais em contato com o ser que você é, mais você percebe, mais oportunidades você tem, melhores escolhas você faz, né, até com impactos, claro, na sua qualidade de vida e no seu crescimento, que no fundo você não veio aqui para outra coisa, né, exceto, claro, você veio aqui porque aqui tem determinadas experiências de determinado tipo, nesse personagem que você, né, materializou aqui, materializou, tá bom. Manifestou, Manifestou. A palavra é legal, né? Você se manifesta no nascimento com um personagem aqui, em determinada família, que carrega um histórico, que gera um enredo, né? Como se fosse uma peça teatral ou um filme. É mais um filme, né? Porque é ao vivo como uma peça, mas a história não fica se repetindo, né? Em termos, porque se você não aproveitar os aprendizados, a história se repete com pequenas variações até que você compreenda o que está fazendo e mude a quem é você, né? Com novas escolhas e mudando para frente. Então é um mecanismo muito interessante. Agora, ele também explica essa questão toda de multiverso e de possibilidades. Agora, voltando um pouquinho atrás, tem muita gente dizendo muita coisa, e assim, não estão necessariamente com má fé, mas às vezes tem uma compreensão distorcida de algumas coisas. E você pode, daqui para frente, fazer tudo isso, fazer todas essas variações, mudar completamente, radicalmente ou não, né? E fazer um novo futuro a partir de agora. Agora, você não muda o seu passado, você ressignifica, porque o passado são apenas memórias, né? Tem tudo a ver com PNL. O passado são memórias no registro de dados, do seu e da fonte. O seu faz parte da fonte, mas tudo que você fez, imaginou, está lá. Agora, a gente distorce isso, colore com a nossas próprias lentes e filtros, né, das nossas próprias crenças, medo, ego, e a gente tem aquelas lembranças, e o que a PNL faz é isso, ela vai lá e remexe aquilo, ressignifica. Em vez de piorar, como a gente normalmente faz quando está trabalhando sozinho, a PNL tem umas técnicas para melhorar aquilo. Agora, o ideal é assim, se você estiver 100% consciente de quem você é, do que você experimentou, e que nada daquilo é ruim, foram apenas experiências, você eliminou os traumas, eliminou os medos, você tem uma vida mais tranquila, você não vai precisar de PNL, né? Você vai talvez dar aula de PNL, né? Mas assim, à medida que você evolui a sua consciência, é quase como se fosse ficando um especialista disso, né? Mas você vai limpando efetivamente tudo isso e vai ficando mais livre para fazer melhores escolhas e para avançar. E claro, né? Então você tem um tema que é sobreviver, que é parte das regras, né, da parte aparentemente física, mais virtual, que é assim, o ser humano precisa de trabalhar, precisa de renda, precisa de ter onde dormir, precisa de comida, precisa sobreviver. Antigamente era na selva, na floresta, agora é na cidade, né? Então, tudo isso, o que faz? Esse estágio de palco está armado para gerar interações entre nós, porque o objetivo é evoluir na direção do amor. E você não vai evoluir na direção do amor trancado numa caverna, né? A gente evolui, tem que interagir, porque não é o amor próprio, não é nem é um amor egoísta e nem pensando só em si. O amor próprio é uma necessidade para você estar bem, em autoconhecimento, tranquilo, porque senão você não vai ter nem o que dar, né? Apesar de que está lá no fundo enterrado em algum lugar, você não encontra. Mas o objetivo é ir na direção do amor. E isso não teria êxito se não houvesse essa fricção na interação. Quer dizer, os outros são espelhos, nós somos espelhos, né? A gente não vê o outro, a gente vê a nós projetado no outro, mas a gente se relaciona, tem as dificuldades, aprende, cresce, começa a descobrir isso, né? Começa a parar de culpar o outro, né, pelas coisas, entender que a mudança... Gente, tudo isso, assim, não é que tudo... Essa teoria não veio para mudar muitas das coisas que você sabe que são daquele jeito. Ela veio para explicar como é que elas se amarram. Exatamente. É o que eu falei, assim, você começa, o negócio faz assim, é como se você visse as peças do quebra-cabeça, elas resolvessem se magnetizar e juntar sozinho e formar figura, entendeu? Você, nossa, isso faz sentido, nossa, aquilo faz sentido, olha, né? Você pega tudo que você parar para olhar sob esse ponto de vista maior, que nem como é que chama? A constelação familiar, né? Você fica olhando, o negócio parece... Né? Eu olhava porque eu sou engenheiro por origem, né? E
eu estou nesse trabalho de autoconhecimento há uns 10 anos e às vezes ainda me surpreendo com muita coisa, né? Porque tem coisas que, assim, eram... Alguém falasse de constelação familiar para mim há 10 anos atrás, eu ia falar, pelo amor de Deus, né? E não era só isso, qualquer outra coisa. Né? Tem barras de Axis, tem infinitas coisas, né? E até psicologia, até isso eu desprezava, né? Não dava bola, para mim, isso é coisa de quem precisa, eu não preciso disso. A arrogância absurda, a ignorância absurda, né? Mas assim, você vai superando, vai crescendo e vai vendo. Né? Você fala, a constelação familiar, eu parei para olhar outro dia e comecei a falar, mas é parte do cenário. Aquela determinada família, ela tem um passado, um histórico, um presente, coisas acumuladas, você vai entrar ali zerado, porque você vem com a memória zerada, você absorve as coisas daquela família toda, seja boa ou não, né? Não importa como você classifique, são oportunidades. Mas e você vai ter que lidar com aquilo e crescer dentro daquilo, florescer para fora daquilo, né? Então faz todo sentido do mundo, mas assim tem que entender, né, o que é, né? Não é que isso por mágica são espíritos, né, do meu avô que vem aqui me atormentar, não, gente. Não, são memórias, são né? memórias. Aquilo tudo são dados, que nem você falou, são dados. Você conectou naquela família, né? Você estendeu as raízes ali, você puxou aquilo tudo e é aquilo que vai gerar as oportunidades para você superar. Não é à toa que os nossos maiores desafios estão dentro de casa, né? É sempre com... E se nós viemos para experienciar, então o que acontece? Os nossos relacionamentos, que é o que a gente parte do princípio que é o mais desafiador, é a nossa grande sacada aqui. Exatamente. Eu vou falar assim, a gente veio para isso. É o cutucador, é o eterno cutucador. Se você parar para olhar, a única coisa mais desafiadora que os relacionamentos próximos, porque quando você é filho, está dentro de casa, são os pais e os irmãos, sei lá, principal. Quando você tem um companheiro, companheira, seja lá o que for, aquele é o próximo passo. E você tem filhos, aí o negócio vai para pós-graduação, né? É complicado. Então, assim, são os desafios mesmo, e tem os chefes, tem os funcionários, os colegas de trabalho, né? Os funcionários do prédio, da portaria, da padaria, tudo isso assim vai diminuindo, vai aumentando um pouco a distância e o impacto, né, diminui um pouco. Mas aquilo são... Agora, fora o relacionamento mais próximo, só tem um relacionamento mais próximo que o companheiro. É você com você. Que é um desafio gigante, porque é aí que está, né? É aí que está. A gente não percebe, né? A gente fica querendo corrigir o outro, né? O outro, se for se corrigir, ele tem que fazer isso por ele mesmo. E se ele procurar sua ajuda, você ajuda. Se ele não quiser ajuda, você não faz nada, você não muda ninguém. Né? Salvo, sim, você pode ser um exemplo, uma boa interação, e pode ser um suporte, mas não tem aquela ideia de, não, o cara não é grande coisa, mas eu vou consertar ele, né? Ou o cara, ou a esposa, sim, sei lá, não importa, né? Então, assim, cada um é uma coisa que... Evolução é um tema individual, pessoal, ok? Expansão da consciência, iluminação, evolução, crescimento, é pessoal. Em grupo, a gente pode trocar ideias, né? Consultar mapas, e isso facilita a nossa vida, mas você tem que fazer o trabalho no piso lá. E é interessante quando você vai caminhando pelo autoconhecimento e você vai se entendendo melhor, vamos dizer assim, porque o nosso grande desafio aqui é saber exatamente quem é você, né? E você cuidar de você. É como funciona, não é nem quem é, é como você funciona e como pode funcionar melhor. Exato. E aí o que acontece? Você vai descobrindo algumas coisas e vai melhorando a vida, aí a gente entra naquela fase de querer salvar todo mundo, entre aspas. E aí que é o nosso grande erro. Porque é respeitar o quê? O tempo. Passa a mão e sobe no banquinho e começa a pregar. Exatamente. É complicado. Agora, o que isso tudo tem a ver com o multiverso? O multiverso é aquilo que gera todas essas oportunidades. E o de realidades paralelas é o que gera especificamente a nossa, e todas as oportunidades. Não é que tudo... Veja, porque assim, se você for olhar lá no banco de dados, fora que nós estamos vendo aqui agora, que está rolando, né, a minha percepção está passando por esses quadros aqui agora. Agora, você tem os quadros do passado ocorrido, que formam uma linha tortuosa para trás, e em cada momento daquele saem infinitas possibilidades, né? E foi escolhida uma, né? E todas as outras ficaram lá armazenadas também. Então, tudo que você poderia ter feito, mas não fez, se você um dia quiser consultar, ele está lá. E pode ser visto como um filme,
de fora, pode ser visto de dentro do personagem, pode ser visto de outro personagem. É isso que o Tom explica, que existem todas essas possibilidades. Só que, assim, é uma infinidade de possibilidades, né? E o jogo principal está aqui, né? Então, assim, como curiosidade, quando você não é diferente de quando você está revivendo por hipnose ou por PNL, alguma coisa, voltando lá, ressignificando, você pode estar escolhendo, olha, se não tivesse acontecido bem assim, tivesse acontecido Sim. assado. Então, isso é muito próximo do que é a realidade que está lá armazenada. Então, você pode revisitar e reviver aquelas coisas, só não pode se perder lá, né? Isso pode ser para um objetivo específico muito útil, muito interessante, mas, assim, a vida aqui está acontecendo agora. E se você perder essa oportunidade olhando uma antiga, de repente você nem usou aquela para nada e perdeu essa aqui também, que se foi, né? Então, eu, pessoalmente, não tenho, assim, tanta curiosidade, porque eu já acho essa daqui bastante desafiante, né? Então, assim, eu estou me aplicando em tentar melhorar neste momento, eu tenho muitas oportunidades de melhora pela frente, né? E eu, assim, o que aconteceria se eu tivesse nascido no meio do Saara africano, ou se eu tivesse não sei aonde? Assim, tem coisas que são apenas curiosidades. Então, eventualmente, uma hora ou outra, você buscar como você saber quem você foi na encarnação anterior, na encarnação... Teve uma hora que, assim, isso nunca me incomodou, mas, assim, como eu via falando com muita gente, eu até fui atrás de tentar ver alguma coisa e conseguir olhar alguma coisa, mas, assim, legal, né? Mas, assim, não me acrescenta nada para o agora, né? O que eu estou me aplicando mais é aproveitar esse conhecimento para aproveitar e usar agora, né? Para melhorar a minha qualidade de vida das pessoas ao meu redor, para ajudar a transmitir esses conhecimentos que são libertadores, né? Porque você não depende de mais nada. Quanto mais você tem autoconhecimento de você e você tem um bom mapa para experimentar e continuar agregando a isso, você está livre para seguir adiante. Então, é uma coisa, assim, fantástica, não... Sabe, eu como bom engenheiro e nerd, eu era fã de ficção científica, e ainda gosto muito, e de Jornada nas Estrelas, né? Então tinha aquele mote lá, né? Você ir aonde nenhum homem jamais esteve, né? Porque o cara estava falando de outros planetas, mas, assim, agora nós estamos falando de outros universos do multiverso, né? Se você quiser explorar, você não precisa você precisa de você, estar desenvolvido como consciência, e através da rede internet de consciência, você acessar as coisas e visitar o que acha que deva, o que acha que seja útil para você. Mas essa aventura toda é uma aventura, é um negócio muito bacana. Então, assim, é mais desafiador e, assim, é muito mais aonde ninguém esteve do que eu imaginava quando assistia aquilo, né? Então, é uma coisa muito bacana. O multiverso é, efetivamente, onde a gente está jogando as nossas cartas, fazendo as nossas escolhas, girando nossos futuros, né? E, assim, não existem impossibilidades em uma realidade feita pela mente da fonte e cocriada pela sua mente. Não existe impossibilidade. Então, basta você lembrar do sonho. O que é o sonho? Você, de noite, está criando uma realidade porque você tem as mesmas propriedades da fonte em muito menor escala. Então, a definição não é grande coisa, mas quando você está lá dentro, você nem percebe isso, né? Você cria tudo. Todos os outros personagens, todos os diálogos, existem exceções para isso, mas a maioria dos sonhos somos nós que criamos, estamos experimentando, estamos falando entre nós e nós mesmos, todos os personagens lá. Às vezes eu penso no sonho que eu sou eu, e às vezes é uma pessoa desconhecida. Sim. Então, todo tipo de experiência que você cria ali, e se for um sonho lúcido, você até consegue afetar coisas no sonho, né? Então, você está mostrando essa possibilidade de criação. E no sonho você pode fazer qualquer coisa, você pode voar, você pode ir no fundo do oceano, você pode ir em outro planeta, não vai ter falta de ar nem nada. Porque, na realidade, não existe ar. Faz parte da regra do jogo desta realidade, não daquela que você está criando. E o multiverso, na verdade, é criado pela fonte. Então, é como uma simulação, como uma realidade virtual, ou como um sonho. Um sonho é uma realidade virtual pessoal, particular, na maioria dos casos. Mas Jung falava isso, né? Ele falava, um dos estudos sobre sonho, ele falava que tudo que está no seu sonho é você. Todos os personagens, tudo é você. Então, quando você relata isso, você está relatando o seu mundo interno. Sim, e muitas vezes por isso que isso é usado. Veja, é muito difícil essas coisas, porque tem gente que vem falar que você sonhou isso, então é aquilo, então vai dar número do bicho. Bom, de repente você teve um sonho premonitório, não é impossível, porque você está acessando o banco de dados, e isso até pode acontecer, ok? Mas no grosso das vezes, aquele é um sonho que você está criando, muitas vezes tentando resolver problemas e desafios que você tem ao longo do dia. Já me aconteceu de resolver coisas, né?
eu durante a noite sonhei com 3 soluções para um problema que eu tinha. E acordei de manhã, só lembrava de 2, fiquei chateado, mas pelo menos ainda lembrava de 2. Né? Então, vocês... E foi útil? Foi, claro que foi. Assim, foi assim, eu acordei e eu sabia quais eram 2 e sabia que elas me ajudariam a resolver o problema. Então, e não são problemas, tá? São oportunidades. Problemas é um nome muito negativo, são desafios. São desafios. Desafios eu uso e oportunidades. Muito desafio. Okay? Problema, se você quiser chamar de um quebra-cabeça, se você gosta de quebra-cabeça, então você pode chamar de um problema positivamente, porque são quebra-cabeças, são coisas para desafiar você, para você avançar, para você dar passos adiante. É para isso que está aí o multiverso. Né? E, então, eu ia dizendo, o que é impossível? No universo tal, por isso que eu quis falar do sonho também, nada é impossível. Então, aqui existem muitas regras, que são as leis da física, da biologia, que está pré-programada, embutida no enter inicial do Big Bang digital, e você, assim, eu diria para você, 99% das vezes você não pode burlar essas leis, mas elas não são escritas em pedra, é um programa, né? E é mental. Então, assim, nada é impossível. Então, algumas coisas, e é um universo probabilístico, então é uma simulação probabilística. Então, tem coisas que são muito prováveis. É muito provável que essa xícara aqui não atravesse a mesa e caia no chão por nada. Mas não é impossível que em uma determinada situação isso aconteça, porque estatisticamente, uma hora ou outra, algum caso vai acontecer, que nem tunelamento quântico. Tunelamento quântico é uma das demonstrações disso. Você tem uma partícula, ou uma infinidade de partículas presa em algum local, tipo um gás, ou sei lá o quê, e as partículas estão lá dentro, não tem como elas sair. E de vez em quando uma aparece do lado de fora. Isso é tunelamento quântico. Eles deram o nome de tunelamento, que parece que abriu um buraco na parede do escapou. Então, veja, quando eles dão os nomes, é uma explicação macarrônica para algo que está acontecendo que eles não sabem como. Por quê? Porque a realidade é estatística. Então, tudo pode acontecer. Então, pode ter algum caso de, eventualmente, que alguém se transferiu, trocou de corpo com um equivalente dele em outra realidade. Não é impossível. Ou se saiu desta e se materializou na outra. Vai. Mas isso é uma raridade raríssima. 99,99% das pessoas leva a vida dela aqui, senão esse cenário não seria crível, não funcionaria para o que ele está desenhado. Ele está desenhado para gerar oportunidades consistentes. Agora, é claro que quanto mais você cresce, mais oportunidades você vê, mais poder de acesso e de manipulação disso você tem. Mas veja, a proteção é que você cresceu para isso. Então você não vai fazer, né? Você não dá uma criança, não deixa ela mexer com uma arma carregada, né? Sim. Ou não deixa ela mexer com uma faca, não deixa as tomadas estampadas com uma criança pequena, onde o dedo dela ainda cabe na tomada. Então, assim, à medida que você cresce como consciência, em qualidade de consciência, em qualidade de ser, se quiser chamar de qualidade espiritual, é equivalente, desde que não associe com nenhuma religião específica, mas as religiões apontam nessa direção. Elas tentam, é que às vezes forçam a barra com algumas coisas. Mas, no fundo, você está buscando essa evolução, e quando, à medida que você evolui, você adquire maturidade e você passa a ter acesso a determinadas coisas, só que você não vai fazer mau uso daquilo, né? Agora, se você não tem... não quer dizer que alguém que possa pontualmente aqui e ali fazer um acesso e ter um impacto, mesmo sendo uma consciência ainda muito, né, limitada. Mas não é o normal, né? Porque você, quando... O normal é você casar, você evolui e você tem mais acesso, né? O acesso, muitas vezes, está... porque tem pessoas que já nascem, né? O Bob Monroe, já em determinado momento, ele começou a ter viagem astral e ele não sabia o que estava acontecendo, pensou que estava ficando louco, foi fazer exames de todo tipo. Por quê? O que acontece? Ele já deve ter carregado e vindo com isso, com essa possibilidade de outra, né, dessa sequência de oportunidades que ele foi aproveitando, e aqui já meio que saiu naturalmente, porque senão você não explicaria a diferença das pessoas terem mais fácil. Todo mundo pode ter acesso a tudo, mas requer fazer um esforço para chegar lá. Me desculpe. Não. É que você vai falando e a cabeça começa É que é um multiverso de possibilidades. Eu queria saber sobre essa correspondência entre os universos. Se, por exemplo, eu estou parte minha está numa outra realidade, tendo uma experiência e ela tem um ganho de expertise. Se eu dessa realidade tenho acesso a essa expertise que ela teve, quer dizer,
Dá para a gente colocar os outros para trabalhar para a gente? E como? Não. E como? Não, vai acidentalmente trabalhar, mas você tem que lembrar uma coisa, do mesmo jeito que a pessoa do outro lado, veja, ela pode acertar, ela também pode errar e andar para trás. Falar, e aí você está aqui fazendo um esforço, você está fazendo um esforço e não sai... melhor ganha, não adianta puxar para baixo. É que assim, veja, você tanto pode andar para frente, como ficar temporariamente estacionado, é raro, você anda para um lado ou para o outro, pode momentaneamente estacionar, estagnar, ou pode andar para trás, né? Você vai tendo um trauma, vai interpretando mal, vai fazendo uma escolha ruim e vai, né? Porque tem gente que a gente visualiza isso a gente enxerga. Okay? Não é nada que eu estou falando aqui que você não possa parar, pensar e lembrar de alguém. Agora, de novo, o Tom costuma explicar o seguinte, a situação ótima, e veja, tudo fará sentido para você. A situação ótima de aprendizado é linear, é que você tenha uma experiência depois da outra. Sim. Então, em geral, a consciência que você ela não está tendo 2 ou 3 ou 10 experiências em avatares por aí ao mesmo tempo. Por quê? Por causa disso, o negócio fica meio aleatório. Vai que um vai mal, o outro vai bem, ou os dois vão mal, né? Sei lá. E um prejudica o outro e se afundam juntos. Vamos lá. Como podem também se ajudar e avançar. Então, existem situações específicas onde possa ser útil você ter uma experiência dupla ou tripla, e pode ser até que seja aqui mesmo, nessa mesma realidade. Você não precisa estar em outra. Pode ser que eu seja você e você seja eu também. Somos um só. Sim. O pessoal agora vai bugar. Não. Quem era para bugar já bugou dos 5 primeiros minutos. Vamos nessa e a gente assiste várias vezes. Eu falo pessoal me incluindo. Eu recomendo que a gente, em geral, né, eu mesmo costumo ouvir coisas muitas vezes, né? Porque você pega nuances diferentes, você não é o mesmo na próxima vez que eu vi. Então, assim, é muito interessante ler livros mais de uma vez, ver filmes mais de uma vez. Dá um intervalinho, volta lá e você vê com outros olhos, né? Mas a questão é a seguinte, não se preocupem tanto com isso, porque 99, eu estou falando em probabilidade sempre, né? Eu estou ainda, grosso modo, chutando, mas assim, não é... Porque assim, o universo está montado, me desculpe, para seguir sequencial. Por quê? Serialmente, você vai fazendo avanços, tudo que você avança fica com você, não é as memórias, não é geografia, história, matemática, qualidade de ser, qualidade espiritual, qualidade de consciência. Então, você quando entra nessa experiência, você vem com toda a qualidade anterior que você conseguiu, seja ela qual for, né? E não adianta se comparar com ninguém, saber se você avançou ou não, mas é sua. E você, daí, começa a trabalhar, né? Tem um tempo de recuperação, porque você tem que se integrar na realidade, aprender a falar, aprender a usar o banheiro, aprender a pedir mamãe, né? Tem um monte de coisa. Mas aí, depois de um tempo para lá, você começa volta a fazer avanço, né? Ou não, mas pode avançar. Então, você vai somando. Então, essa linear, ela te ajuda mais. Agora, se você tem paralelo, ela pode ter essa dificuldade. Então, a maioria não é. Agora, salvo casos específicos, de algum modo, aconteceu alguma circunstância que aquilo foi considerado interessante, útil, né? Na hora que você eventualmente estava lá em transição, decidindo junto com a fonte, com o suporte que você vai ter lá, escolhendo isso, pode ter acontecido de ter 2 rodando junto em outra realidade, ou mesmo nesta realidade. Okay? Porque essa questão também da realidade paralela não quer dizer que tudo, né? Tem o filme lá, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então não quer dizer que exista realmente fisicamente, você em um universo que penteou o cabelo para a direita, que penteou o cabelo para a esquerda. Isso aí, primeiro, que são coisas triviais, ok? Assim, o que importa são experiências de vida, de relacionamento que te extraem alguma coisa. Você resolveu casar ou não casar, ter filhos ou não ter filhos, coisa que impactem, né? Esta profissão, aquela, ou nenhuma, sei lá, né? Então, essa possibilidade dessa existência, seja nesta realidade ou em outras, ela não é grande, entendeu? E não é que toda a possibilidade de realidade, por exemplo, a Alemanha ganhou a guerra, né? O que importa não é se a Alemanha ganhou ou não ganhou, é o que isso gerou. Vamos dizer que em algum momento aquilo foi considerado que as pessoas passarem pela experiência de um universo onde eles tivessem ganho e tivessem outro tipo de cultura, aquilo gerou crescimento de consciência, era uma possibilidade grande. Então, em algum ponto, pode ser que a fonte deu um enter e criou duas. Então, tem alguns pontos onde a fonte pode ter decidido que valia a pena
trilhar as duas oportunidades, então ela liberou e deixou outras consciências habitarem, ou em alguns casos você talvez esteja pilotando dois, mas é o que eu estou dizendo, não é uma... mesmo que você esteja nessa outra realidade, pode ser que seja outra consciência e não a sua, como pode ser que seja a sua, mas sempre a probabilidade de ser a sua pilotando um avatar paralelo é menor, tá? Porque avatares paralelos não têm uma contribuição gigante. A maior parte da contribuição vem dos avatares individuais, na sequência, estatisticamente falando. Então, tudo é possível, mas algumas coisas são mais raras. E o que é mais interessante, a gente falando assim, parece que é um grande programa, né, de computador. Sim. Mas não deixa de ser, que é tudo mental. Claro. A gente não vive associando que a nossa mente funciona com o computador, e a gente não vive associando... O computador não imita o que aparenta ser o nosso próprio funcionamento. É claro que é muito tosco, mas eles estão trabalhando e estão chegando lá, e daqui a pouco a periga de nos deixar para trás, né? Mas que é outro tema interessante, né? Que é inteligência artificial. A preocupação não é com a inteligência da máquina, a preocupação é com ela adquirir ou não consciência. Sim. E, veja, as pessoas falam, não, mas vai ser artificial, nunca vai ter consciência, não vai ter alma. Veja, se autogerir, né? Tudo aqui é gerado na consciência. Esse microfone, essa mesa, cada um de nós e o ser que nos pilota veio da consciência. E se a gente criar qualquer coisa aqui, veio da consciência, mesmo que seja através de nós. Então, nada é impossível, gente. A consciência, se em algum momento a consciência acreditar que vai ser útil habitar um avatar mecânico, porque ele tem probabilidade de evolução para a consciência, ela vai lá e vai habitar. E, no fundo, é da mesma fonte, não é uma consciência nova que você está criando. Nós não criamos consciência, nós somos consciência. Né? A gente pode melhorar a nossa, mas não criamos. Olha que interessante, a gente cria realidade, mas a gente não cria consciência. Consciência é tudo. Consciência tem duas coisas na... Se você parar e quiser simplificar, porque é muito legal disso, que ele sempre simplifica as coisas para o nível mais básico, para você ter aquela compreensão. Só existem duas coisas, no fundo. A fonte, que é consciência, e a informação com que ela trabalha. Nós somos consciência, estamos na fonte, então somos consciência também, não é? Nós existimos porque a consciência existe e nos individualizou dentro dela de alguma forma e nos permitiu nos perceber como indivíduo. Mas tudo é consciência, nós é a fonte e o resto é tudo informação, porque tudo aqui, forma, ruído, gosto, tato, sentimento, sensação, tudo é informação na consciência. Existe a consciência, existe a informação na consciência. A gente, muitas vezes na vida, fica preocupado com o passado ou com o futuro, sendo que só existe o agora. E é interessante que, enquanto a gente está aqui, essa questão de criação, quanto mais a gente se relaciona, mais a gente cria novas experiências, e o nosso grande desafio é nos livrar desses filtros para acessar cada vez mais essas infinitas possibilidades. Porque são filtros limitantes. São filtros limitantes. Tudo que a gente tem de filtro, a gente tem uma programação básica de funcionamento que ela não é só limitante no sentido de te fixar na realidade para que tenha uma continuidade, ter um interrelacionamento e tudo mais. Mas ela não está te aprisionando de outra forma, até porque você continua sendo consciência, só está experimentando a conexão através de ligar nesse canal. Mas você está efetivamente vivenciando aquelas coisas através do avatar, experimentando as coisas aqui, e tudo isso é uma grande possibilidade. Eu perdi o fio da meada, me perdoe. Não, a gente estava falando de se livrar dos filtros para acessar. Filtros, isso. Os filtros são assim, a gente como entrou sem memória, né, a gente entra através daquele serzinho pequenininho, engraçadinho, que já tem conteúdo, e eu sei disso por minha própria experiência em casa, imagino que eventualmente vocês já tenham visto isso. O ser não chega livre, não chega limpo aqui, ele vem com a carga de evolução que ele tem, com algum grau de personalidade, mas ele tem que aprender tudo do zero lá. E aí ele carrega todas aquelas coisas do pai, da família, da mãe, dos professores, dos vizinhos, aquele tudo, ele vem e vai gera um monte de crença. E outra coisa, ele não sabe o que é nada, mas aprende a ter medo e aprende a criar e aceitar as crenças através do medo, né, para aplacar o medo. E você vai empilhando uma crença em cima da outra, um medo em cima do outro, uma crença em cima da outra, e constrói a parte ruim do ego. Porque ego é você, eu. Ego é sinônimo de eu, ok? Mas quando você adiciona toda essa tranqueira, aquilo vira
o egoísmo, né? Vira a ignorância, o medo, a crença, né? E aí você vê tudo isso através dos filtros que você tem. Então você enterra coisas para baixo, né? As sombras, vai enterrando para baixo do tapete, né? Então tem coisas que você não quer, porque você... Não, eu não sou isso, eu sou maravilhoso, isso eu não tenho. Não, a gente tem de tudo, né? E você compreender, se aceitar, se compreender, é autoconhecimento. E aí você faz as pazes com todas aquelas coisas e sabe que aquilo foi importante para o seu aprendizado, né? E foi útil, mas você agora é melhor do que aquilo e você leva em frente, mas não rejeita nada. E você está presente, está inteiro, não tem partes escondidas. Quanto menos coisas escondidas, quanto menos... É o oposto de amor. E ele atrasa a sua vida terrivelmente. Não é ódio. Ódio é uma graduação de amor. Medo é o oposto de amor. Então, medo é alta entropia, confusão, caos, competição acirrada, abuso, né? E o amor está na outra ponta de tudo isso, né? É o cuidado com o outro. Amor verdadeiro é tipo aquele de mãe por uma criança pequena, que faria qualquer coisa, né? Com a preocupação, colocaria a criança antes dela. Então, vamos dizer, um exemplo, sim, tá? Sim. O mais próximo talvez a gente possa dar aqui para visualizar, mas é esse tipo de amor carinhoso, cuidadoso, né? Assim, ele costuma sempre dar um exemplo, Tom, né? Que é assim, veja, imagine essa sociedade, né? Com esse tipo de crença, de ignorância, de filtros e tudo mais, e tentando se salvar à custa de qualquer outro, e uma sociedade amorosa onde você se preocupa com todos os outros, inclusive na sua colaboração, frente. Em vez Aí de você competição. fala, não, mas como é que eu vou me preocupar? E eu, como é que fico? Bom, você não precisa se preocupar, porque todos os outros estão se preocupando com você. Né? Agora, imagina você numa sociedade onde todos estão querendo o meu bem-estar. Por que eu vou querer outra coisa que não seja o bem-estar de todos os outros? Né? Então, assim, é uma coisa ainda ideal? Estamos longe disso, estamos. Mas, assim, você consegue visualizar e sabe que o impacto seria outro. E a única solução, e a única forma de chegar lá é evoluindo a nós mesmos, cada um de nós. Você tem que dar seus passos adiante e todos vão ter que dar, e um dia essa sociedade vai chegar, mas não é por lei, por obrigação, Sim, por chicote. É por evolução, e nem por doutrinação. Tá? É evolução individual. A evolução é um tema pessoal, particular. Né? Pode haver colaboração, mas você não evolui ninguém, você evolui a si. Sim. E é o que a gente vem falando, né? É você cuidar literalmente da sua vida. É isso. E ser um convite. Que já, Nossa, né? já seria um avanço não gigante, é você cuidar exatamente da sua vida, que já tem muito o que fazer. Não, é isso. Além do que a gente, na verdade, muitas vezes é uma forma, né? A gente está se distraindo, tentando cuidar da vida alheia, a título de ser legal, de ajudar, mas no fundo você está largando a sua. E não está contribuindo na realidade. Como é que você vai ajudar alguém se você não faz o seu? Ajudar é depois que você fez o seu, você vai e ajuda. Isso é ajuda. O resto é negligência. Você está negligenciando o principal. Exatamente. Não é egoísmo, se você não fizer, né? Se a sua casa não estiver bem arrumada, como é que você vai ajudar o outro? Precisa chamar o patrocinador. Já, filha. Então vamos lá chamar o nosso patrocinador. Estamos com a Minds English School, Unidade São Caetano do Sul, trabalhando com inglês para adultos acima de 18 anos e para crianças também, com ênfase em conversação, com duração de 18 meses. Então a Minds está com a gente aí desde o início. E todos vocês que assistem ao programa, toda semana a gente coloca um cupom aqui para vocês terem melhores condições, preços especiais, pacotes também diferenciados. E o cupom de hoje é? Evolução. Evolução. Então, os dados da Minds estão aparecendo aí para você. Entrem no site, nas redes sociais, entrem em contato também pelo WhatsApp. E procurem aí expandir também o seu idioma, como o Mário está falando, ele fez a tradução de todo o conteúdo em inglês, então é um idioma fundamental. É fundamental, gente, o inglês é fundamental, até porque você tem acesso a uma quantidade de coisas, de palestras, de vídeos, de livros, e assim, foi o que me deu aquela... Eu fiquei ansioso com aquilo, eu falei, eu tenho que traduzir isso aqui para disponibilizar, porque se queria falar com as pessoas, ninguém sabia, e não iam ficar sabendo. Né? Claro. E o inglês faz uma diferença gigantesca. Né? Você pode assistir às palestras do Tom direto, os bate-papos, as explicações dele. Né? Enquanto eu não puder, estou eu aqui. Enquanto você estuda, eu ajudo. E olha que conteúdo rico por conta do inglês. Então, por conta do inglês. Procurem a Minds aí. E temos que encerrar. Temos que encerrar. Oh, dó.
Mário, deixa o seu contato, vai aparecer aqui embaixo também os dados do Mário para vocês acessarem as redes sociais, terem mais acesso a esse conteúdo, porque é uma trilogia, a gente está falando aqui só de um pedaço dela. E tem agora o mais novo livro de prática, que é o Parque do Tom, também. Era isso que eu falei para você. Nem deu tempo. Ele depois desenvolveu, treinando, dando suporte para muita gente, ele acabou desenvolvendo esse outro livro, que é só para práticas, para praticar, a conectar e usar e evoluir a consciência que você é, expandir, é muito bacana. Mas esse livro, assim, eu acho fundamental, porque o que ele te traz é um pacote... É um pacote de libertação, porque pela compreensão. E assim, eu diferente do que tem um ditado popular muito triste aí, que né, a felicidade da ignorância, né, não sei como é que é. A ignorância é uma bênção. A ignorância é uma bênção, muito obrigado. Eu nem penso muito nele, mas assim, de vez em quando vem à tona, porque já ouvi alguém falando isso. Não é, gente, a ignorância é uma ignorância. É dor, sofrimento e ignorância. Não embeleze o que não é bom, sabe? A compreensão, a expansão da consciência é o que vai te colocar numa trilha de aventura, de surfar na onda, né? De ser positivo e mais. Né? É um mundo estatístico, coisas ruins acontecem, raios caem, meteoros, né? Maremotos, assim, tem coisas que acontecem aqui. E você, com esse tipo de base, você se prepara mais, porque você está bem internamente e vai lidar com o externo, seja ele o que for. Okay? Nem sempre o externo está legal. Né? E tem muitas pessoas que acham que é um conteúdo muito profundo, mas o que acontece? O livro é muito didático, o professor ele vai dando exemplos, mas como você falou, ele vai trazendo de uma forma que você vai conseguir compreender. Então, não é livro de fórmulas, não é livro de física, não, é um livro de... Ele comenta aqui que é a unificação da física, da filosofia e da metafísica, mas explicado em linguagem direta, plana e com exemplos modernos, celular, telefone, computador, coisas do dia a dia, não é um negócio que, sabe, a metáfora da época do Egito, né? Tem coisas que são, são muito boas. A dificuldade está em você penetrar, principalmente se você for uma pessoa muito racional e você começa a ouvir aquelas coisas meio cifradas e aquilo não faz sentido para você. Não, aqui é linguagem plana. Aqui hoje é só um pontinho aí para vocês expandirem mais e correr atrás do assunto, que realmente é algo que a gente precisa se aprofundar. Eu espero ter podido ajudar na direção do tema que vocês fizeram hoje. Com certeza. Fico muito feliz pela oportunidade, pelo carinho com que vocês me receberam aqui. Muito obrigado. Foi um prazer. Nós que agradecemos. Foi muito bom. Muito bom. É muito bom trazer uma coisa tão densa e poder dar um pontapé, pelo menos. Eu peço desculpas de não ter podido falar mais devagar, mas você viu que o conteúdo é grande. Não, obrigada, se eu não fizer numa certa... ótimo. E sobre espaço para outras oportunidades. Com certeza. Porque eu estou tentando aproveitar para passar e eu acabo acelerando, porque o conteúdo é gigante. Se deixar, você fica falando aqui dias e não tem fim na prática, porque ele está falando das coisas da realidade. Tá? Desta e da maior. Com certeza. Da multidimensionalidade. Pessoal, então vai aparecer aqui também os meus dados para vocês acompanharem as redes sociais. Vamos falar aí sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, tem bastante conteúdo legal no perfil. Os dados da Cibele também. Isso, aqui embaixo também. Pode entrar em contato com a gente adora conversar e trocar. Trazer ideias também de conteúdos, vocês acionarem a gente, pode entrar em contato, dando sugestões de temas, a gente adora interagir com vocês, e a gente abre espaço para isso. Se deixarem perguntas também lá, eu entro e respondo no canal. Olha aí, aproveitem os comentários abaixo do vídeo, coloquem lá que o Mário vai acompanhar com a gente. Isso. Então é isso, né? Muito obrigada. De novo, muito obrigada de verdade. Obrigada a todos vocês e vamos lá, né? Se inscrevam no canal, acionem o sininho, dê like pra gente, para expandir. Levar informação cada vez mais para as pessoas. Isso aí. Boa semana para todo mundo. Até muito a próxima obrigada. quinta, gente. Até mais.